Bem-vindo ao Film Station. Nesse vídeo eu irei continuar a contar a história da série The Boys, só que dessa vez a gente vai falar da segunda temporada. E só recapitulando, The Boys é uma série de drama, humor ácido e super-heróis, lançada no ano de 2019 no Amazon Prime. E como a gente já falou da primeira temporada de The Boys, agora é a hora da segunda ganhar o resumo aqui no canal. Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo sobre essa série com detalhes. E se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e checar meus outros canais que estão na descrição, mas sem demora, vamos ao recap. Em uma reunião, Stan Edgar, o CEO da Vault, discute a incorporação dos supers nas Forças Armadas. Ele fala da logística e explica que eles estão preparados para 34% de sinistralidade, na pior das hipóteses. Black Noir vai a uma missão secreta para matar o supervilão conhecido como Nakib. Enquanto isso, em casa, o Capitão Pátria realiza o funeral de Translúcido, junto com a família de Translúcido e o seu filho Maverick. Capitão Pátria mente para a nação que Translúcido foi morto por super vilões e que ele os matará para vingar a sua morte. Luz Estrela canta uma música em seu funeral. Enquanto isso, Trembala está conectado a tubos em um hospital e parece estar em coma, incapaz de falar ou se mover. Em Sandusky, Profundo assiste ao funeral de uma TV e chora. Ele fica furioso quando vê que eles o cortaram de uma foto dele com Translúcido. Mais tarde ele é preso em um parque aquático por aterrorizar crianças em seu estado bêbado, e ele é socorrido por Arqueiro Águia. Nossa, que nome lixo de super-herói, velho. Então os meninos se esconderam com os associados de Francês, os Haitian Kings. Francês e Sherry lidam com os negócios de gangues. Leitinho trabalha como médico para tratar feridas e Huey como fornecedor. Huey deixa mentindo que ele está indo em uma corrida de suprimentos e, em vez disso, secretamente vai ao encontro de Luz Estrela, que está de volta em suas roupas normais e tentando ficar fora do radar, já que Huey é um criminoso procurado. Huey entrega a Annie um papel com uma foto de um super, chamado Gecko, sugerindo que ele é o alvo de uma missão secreta e Annie precisa localizá-lo. Ela o reconhece desde a infância, mas pega o papel e concorda em encontrá-lo. Os garotos assistem ao noticiário e veem os seus rostos ainda espalhados pela mídia como procurados. Eles discutem o que fazer: correr, encontrar o composto V e contar à mídia, ou ficar e se esconder. Billy Bruto está desaparecido e está sendo culpado pelo assassinato de Madeleine Stilwell, deixando Leitinho como líder de fato por enquanto. Capitão Pátria anda pelo escritório vazio de Madeleine e toma uma garrafa de leite materno. Ashley o encontra, sem jeito, e agradece por ajudá-la a conseguir o antigo emprego de Madeleine. Ela diz que vai encher os seus sapatos o melhor que puder. Ela diz que eles encontraram um novo herói para substituir Translúcido. Ela o apresenta, o Ponto Cego, um super-herói cego, e explica que ele se encaixa em um grupo demográfico específico que realmente servirá à imagem dos Sete. O Capitão Pátria o cumprimenta e diz que ele é um herói momentos antes de bater em seus ouvidos e perguntar a Ashley por que ele permitiria que um aleijado fizesse parte dos Sete. Ele ameaça Ashley para contar a ele tudo o que acontece em seu trabalho e explica que ele é o chefe, não ela. Em outro momento, Luz Estrela rastreia Gecko. Ela o grava em um quarto de hotel, deixando alguém cortar o seu braço em troca de dinheiro. Seu braço se regenera instantaneamente, demonstrando o seu poder super. Um dos amigos de Francês entra em seu esconderijo, ensanguentado e com dor. Francês descobre que ele e alguns outros não estavam apenas contrabandeando drogas, mas também humanos, incluindo um super vilão, que acabou o atacando antes de fugir. Francês, Huey e Leitinho debatem sobre a quem contar sobre o super vilão, mas é difícil porque eles são procurados ainda. Então Huey sugere Annie e admite que tenha visto secretamente. Profundo acorda na casa do Arqueiro Águia, o arqueiro, onde ele dizia a Profundo: todos nós já estivemos lá, no fundo do poço. Uma, entre aspas, amiga, vulgo terapeuta, chamada Carol, está lá, mas ela diz que é mais uma professora do que uma terapeuta. Eles o encurralam em uma sessão de terapia e lhe dão um livro religioso. Annie encontra Gecko em um restaurante e conversa com ele como se fosse um encontro casual. Ela pede a ele um favor: ir aos laboratórios no dia 67 para roubar uma amostra do composto V. Ele finge não saber o que é isso a princípio. Ele diz a ela que é impossível conseguir, mas ela o ameaça e diz que ele precisa, ou senão ela revelará que ele é uma garota de programa. Maeve e Capitão Pátria filmam um comercial para sua campanha Save America, sobre derrotar os supervilões. Tempesta chega ao set e se apresenta como a mais nova integrante dos Sete, chocando Ashley, Capitão Pátria e também chocando Maeve. Tempesta explica
explica que os caras do 82, também conhecido como Stan Edgar, fizeram isso acontecer. Tempesta transmite ao vivo toda a reunião para os seus fãs e Capitão Pátria finge empolgação, mas vai embora com muita raiva. Enquanto isso, os meninos se encontram com Susan Raynor, que pergunta se eles sabem onde Billy Bruto pode estar, e eles dizem que não sabem. Ela os atualiza sobre suas famílias. Eles dão a ela uma descrição dos supervilões e Raynor acha que a Vault International está por trás de tudo, que é um, entre aspas, golpe de merda vindo de dentro. E de repente sua cabeça explode, e os meninos, cobertos de sangue, gritam e correm para a van. Eles teorizam que a Vault realmente a matou porque ela sabia demais. O Capitão Pátria faz uma visita a Stan Edgar, onde pede para ser consultado sobre as novas adições ao set. O Capitão Pátria ameaça Stan que ele pode seguir em frente quando seu contrato acabar. Stan pergunta a ele o que ele sabe sobre Frederick Vault, o fundador da Vault International. Stan explica que o Capitão Pátria tem a impressão de que eles são uma empresa de super-heróis, quando na verdade eles são uma empresa farmacêutica, e Capitão Pátria não é o seu ativo mais valioso, mas o composto V é. Ele o acusa de distribuir o composto V ao redor do mundo para terroristas, e diz que o Capitão Pátria não é tão significativo quanto ele pensa que é. Frustrado, o Capitão Pátria voa para a casa de Becca para ver o seu filho. Luz Estrela liga para Huey, animada para queimar esses filhos da puta, entre aspas, né? E diz que Gecko está comprando para ela o composto V, e que eles devem decidir qual agência de notícias entrar em contato. Billy Bruto entra no esconderijo dos The Boys, admitindo que Francês ligou para ele. Ele se vira para Huey e diz: "Não se preocupe, papai está em casa." E Huey parece confuso e um pouco chateado. Billy Bruto olha para uma lista de notas, o Rancho Amarelo, Pinheiros Grandes, que são lembranças da casa de Becca, para que ele possa encontrar o caminho de volta. Kimiko está desesperadamente escrevendo a palavra boy, mas Francês não entende o que ela está tentando dizer. Huey está furioso, porque Billy Bruto abandonou todos eles. Capitão Pátria joga bola com seu filho, Ryan. Becca chama para ele entrar e fazer a sua lição de casa. Ele sai, e Capitão Pátria discute com Becca, porque acha que deveria aprender a usar melhor os seus superpoderes. Mas Becca só quer que ele seja uma criança normal. Carol trabalha com Profundo em uma terapia, ajudando, mas está tendo dificuldade em acessá-lo. Arqueiro Águia dá a Profundo uma bebida especial feita de cogumelos, dizendo que esta é a jornada dele a ser realizada. Ashley lidera as heroínas em um dia de imprensa, onde apresentam Tempesta ao mundo. Maeve tem que sair de repente, explicando que era uma emergência familiar. Grace Mallory vai ao funeral de Susan Raynor. Depois de sair, ela vai ao carro e vê Billy Bruto sentado no banco de trás. Ela diz a ele que vai entregá-lo aos federais, mas ele a impede, dizendo que sabe como descobrir quem matou Raynor. Ele diz que se eles encontrarem o super terrorista, estarão a um passo mais perto de descobrir. Em Cogumelos, Profundo tem um, entre aspas, coração em suas guelras. Sob efeito de cogumelos, Profundo começa a ter alucinações, e no meio dessa viagem ele admite a sua vergonha sobre o seu próprio corpo. As Brânquias lhe dizem que ele viola e humilha as mulheres como um mecanismo de defesa para a sua própria insegurança. Profundo grita e tenta escapar da sala, mas o Arqueiro Águia e Carol não abrem a porta. Maeve vai visitar a sua ex-namorada Helena no hospital depois que seu apêndice estourou. Luz Estrela e Tempesta dão uma série de entrevistas, recebendo uma repetição de perguntas sobre se as heroínas são melhores heróis do que os homens. E Tempesta diz que o trabalho não importa se um cara ou se uma garota o faz. Ela é muito franca com o entrevistador, para a surpresa de todos. Luz Estrela é questionada sobre a missão secreta do Trem-Bala, e ela diz que reza por ele todas as noites. Então ela tem uma surpresa quando o Trem-Bala aparece e diz que ele está de volta. Luz Estrela está nervosa e chocada, sabendo que ele pode acabar com seu disfarce a qualquer momento. Em particular, Luz Estrela lembra Trem-Bala que ela o salvou com o CPR, esperando que ele não conte a ninguém sobre ela ter ajudado Huey a escapar. Ela pergunta se ele contou a alguém, e ele simplesmente vai embora. Billy Bruto volta e diz que Mallory disse a eles que se eles pegarem os supervilões, ela dirá ao FBI para limpar os seus registros. Os meninos têm dúvidas de que ele esteja dizendo a verdade. Sobre as drogas, Profundo conversa mais com suas guerras, que lhe dizem que ele merece ser amado. Eles pedem que ele dê uma olhada real. Ele faz e depois pede desculpa a eles, alegando que ele é o feio. Suas guerras cantam: "Você é tão bonito para mim
Que porra de cena é essa, mano? Mas tá bom. Suas guelras cantam para ele: você é tão bonito para mim. E no final o Profundo se junta à música. Que bizarro, mano. Esse cogumelo é da droga mesmo, porque... puta merda. Luz Estrela vai até Tempesta para dizer a ela que ela apoia tudo que ela diz, e Tempesta a chama, dizendo que ela parece uma espiã secreta da Vault. Gecko rastreia Luz Estrela e dá a ela uma amostra do composto V. Ela enfia no bolso da mochila e Trembala corre, questionando o que ela está escondendo. Becca deixa Ryan para sua aula de piano e corre para tentar escapar de um condomínio fechado em que ela está. Ela liga para o Dr. Park e exige respostas. Ela foi prometida que Capitão Pátria nunca saberia sobre o Ryan e que ela nunca teria que ver ele de novo. Então o Dr. Park explica que a corporação não quer mais agitá-lo. Helena confronta Maeve e pergunta por que ela está jogando esse jogo se nada mudou. Maeve explica que um homem flertou com ela uma vez e no dia seguinte o seu corpo foi encontrado com a cabeça cortada. Capitão Pátria fez isso por ciúmes, e Maeve está preocupada que, se ele descobrir sobre Helena, fará o mesmo. Capitão Pátria dá um telefone a Ryan e diz que ele pode ligar para ele quando quiser. Ele admite a Ryan que nunca teve uma mãe ou um pai de verdade. Ele diz que eles são deuses e podem fazer o que quiserem da vida a partir de agora. No fim, ele acaba saindo dizendo que o ama. Becca o confronta e exige que ele saia. Capitão Pátria diz a ela que não vai ficar entediado e seguir em frente. Os The Boys vão a uma loja de fantasias na tentativa de rastrear os super vilões. Kimiko vê um dos membros do grupo terrorista que a sequestrou tempos atrás. Então ela arranca a cabeça dele. Depois ela vê um homem e o abraça. Francês percebe que o que ela estava escrevendo na verdade significava o seu irmão. Seu irmão é um dos super vilões. Billy Bruto ignora a percepção de Francês e tenta atirar no irmão de Kimiko, mas Huey intervém e aborda Billy Bruto. O irmão de Kimiko, Kenji, percebe os The Boys e usa os seus poderes para neutralizá-los. Kimiko então se junta a ele, enquanto os dois fogem da loja. Luz Estrela confronta Tempesta e diz a ela que ela é mais do que pensa. Tempesta diz a ela para soltar a máscara de vez em quando. Os meninos, exceto Billy Bruto, concordam em deixar Kimiko ficar com o seu irmão, embora ele seja um terrorista. Billy Bruto revela que Becca está viva e estava com um garotinho, que seria a cara de Capitão Pátria. Ele diz a eles também que precisa da ajuda deles para encontrá-la e tirá-la da fortaleza. Ele admite que o acordo com Mallory é que, se ele encontrar os supervilões para ela encontrará a Becca para ele. Kimiko tem uma comunicação com seu irmão. Ela explica o que aconteceu com ela e que eles a transformaram em um monstro. Seu irmão explica que eles fizeram com ele o mesmo que fizeram com ela. Luz Estrela manda uma mensagem para Huey, dizendo que ela pegou o composto V, e Trembala aparece e a encontra com ele. Trembala ameaça contar tudo a Capitão Pátria, e ela diz a ele que ele não vai fazer nada, porque matou o Pop Claw. Ela tem provas para mostrar que não foi suicídio. Eles têm um impasse com o Trembala. O irmão de Kimiko diz a ela que o Exército de Libertação da Luz Brilhante defende a injustiça, que os americanos mataram a aldeia inteira e eles são os maus. Kimiko implora para ele ficar e correr com ela, mas ele se recusa e no fim eles acabam brigando. Kenji tenta correr, mas Kimiko o estrangula e ele desmaia. Os meninos chegam em uma van e colocam Kenji na parte de trás da van. Billy Bruto dá um soco em Huey e diz a ele que se ele ficar entre ele e a sua senhora novamente, ele o matará. Os caras estão em um iate navegando no oceano. Billy Bruto pede desculpas a Huey, deprimido por socá-lo, e Huey apenas lhe dá um soco de volta. Bruto liga para Grace e garante a ela que o alvo está a 3 milhas da costa do barco e a lembra de seu acordo. Billy também diz que se Kimiko mudar de lado, ele a neutralizará. Em outras palavras, ele vai dar um jeito nela. Kimiko se senta com seu irmão e diz a ele que ela o protegerá se necessário. Ele pede a ela para libertá-lo e ela chora e pede desculpas também. Becca faz o café da manhã para o filho e o Capitão Pátria impõe a refeição para o seu descontentamento. Um escritor lança o enredo do novo filme intitulado A Queda dos Sete e Tempesta o rasga verbalmente por seus retratos sexistas de mulheres. Ashley foge depois de ler uma mensagem preocupante em seu telefone. Ela fala com Stan Edgar e insiste que eles devem contar a Capitão
Pátria. Edgar diz a ela que o Capitão Pátria não é tão importante quanto esta crise. As notícias sobre o V chegam às estações de jornais. Luz Estrela assiste ao noticiário alegremente e Trembala vem para confrontá-la, sabendo que ela está tramando algo. Em outro momento, o Profundo se abre para Arqueiro Águia e Carol sobre a sua vida de ouvir peixes, lagostas e outros animais marinhos, implorando por suas vidas em restaurantes e lojas de animais. Ele fica arrasado quando ouve a notícia de que não nasceu assim. Black Noir chora em um canto depois de ouvir a notícia. Rio está muito animado depois de ver que eles realmente fizeram algo. Leitinho pula de alegria ao ver o que Rio fez, junto com o resto do grupo. Então Billy Bruto os lembra de parar de comemorar e manter os olhos na bola, porque eles ainda têm muito em jogo. Uai, os olhos na bola? Sei não, essa frase ficou meio estranha, mas vamos lá. Capitão Pátria leva Ryan para pular de uma casa, assegurando-lhe que ele pode voar. Ryan diz a ele que não quer, então o Capitão Pátria o empurra e ele cai no chão. Então Becca corre para ajudá-lo e Capitão Pátria insiste que ele está bem, porque é o seu filho. Ele diz a Becca que ela não está o levantando na maneira certa, e ele agarra o seu pulso. Ryan intervém e o empurra para o chão, dizendo-lhe para tirar as mãos de sua mãe. Nesse momento, seus olhos brilham vermelhos, enquanto ele grita para o Capitão Pátria ir embora e deixá-los em paz. Pois é, o moleque ficou puto. Francês fala com o irmão de Kimiko e pede que ele o ajude a entendê-la. Ele explica que sua linguagem de sinais é sua própria linguagem especial. Francês pede para aprender, mas ele se recusa. Então Francês sai e deixa um saco de batatas fritas e um refrigerante. O super terrorista consegue usar um dedo, mesmo que suas mãos estejam coladas, para flutuar a lata de refrigerante em direção a ele e esmagá-la para que haja uma borda afiada. Um helicóptero da polícia se aproxima daquele barco e grita a todos que estão presos. O irmão de Kimiko usou um fragmento de metal da lata para libertar a mão e manda o helicóptero cair com seus poderes. O grupo então corre, mas Huey fica perturbado ao ver que as pessoas no helicóptero podem ter morrido. Carol diz a Profundo que ele está pronto para voltar ao set. Enquanto isso, Stan Edgar diz ao set que eles são uma equipe e que se concentrarão na prioridade, o super e derrubá-lo. Capitão Pátria diz à equipe que não se importa se a Vault queimar no chão. Já os 7, no entanto, são como sua verdadeira família e devem ficar juntos. Os caras estão sendo perseguidos no iate por tubarões, que estão sendo dirigidos por Profundo. Eles se aproximam da costa, onde Profundo está esperando em cima de uma baleia. Bruto dirige o seu barco em direção à baleia, jogando o Profundo no chão e nocauteando. Então Huey fica preso dentro da carcaça da baleia e diz à equipe para seguir em frente enquanto ele pega um segundo fôlego. Leitinho sobe ao lado dele para esperar até que ele esteja pronto. Assim, eles andam por alguns túneis para encontrar o esconderijo do FBI. Enquanto isso, os 7 caminham até a praia para encontrar Profundo chorando pela baleia morta, Lucy. Profundo então admite suas próprias falhas e diz à Luz Estrela que ele fará tudo ao seu alcance para encontrar a sua luz e se redimir. Enquanto Luz Estrela e Tempesta rejeitam as suas rejeitam lá o que o Profundo queria lá. Trembala corre à frente para encontrar os caras, mas fica tonto quando seu coração começa a bater mais forte e precisa parar. Luz Estrela desce por um túnel diferente e encontra Huey. Ela o derruba com sua luz quando o Capitão Pátria aparece atrás dela e ordena que ela o mate para provar sua lealdade. Capitão Pátria a ameaça, dizendo que se ela não o matar, ele matará os dois. Bruto chama Capitão Pátria para distraí-lo. Então Kenji sai e faz com que o túnel desmorone, trazendo cimento e carros para Capitão Pátria. Ele se vira para sua irmã e depois pula pelo barco para escapar. Kimiko corre atrás dele e implora para ele parar. Tempesta encontra os dois e os explode através das paredes de um complexo de apartamentos. Kimiko corre para salvar a vida do seu irmão e derruba Tempesta. Então Tempesta revela a sua verdadeira natureza ao matar impiedosamente vários civis afro-americanos que foram pegos em seu caminho, enquanto também destrói o máximo possível de prédios. Os dois irmãos chegam aos telhados, onde Kenji tenta escapar, mas Kimiko é pega por Tempesta. Prestes a matá-la, Kenji intervém, salvando a vida de Kimiko. Tempesta então incapacita Kimiko e quebra os pulsos de Kenji. Tempesta então mata o irmão de Kimiko e impiedosamente diz a ele para abrir os olhos porque ela gosta de ver a luz se apagar. Kimiko está horrorizada e
perturbada ao ver o seu irmão morrer, mas tem que correr porque Capitão Pátria voltou. Ele fala amargamente a Tempesta, dizendo: "Eu disse que ele era meu." E ela, ironicamente, diz: "Você dorme, você perde, vovô." Capitão Pátria não está satisfeito. Stan Edgar dá uma conferência de imprensa, negando o conhecimento do composto V, e afirma fazer uma investigação completa sobre ele. Ele culpa Madeline e promete chegar ao fundo disso, e também apresenta a Tempesta como a salvadora do dia, e a multidão fica louca de admiração, enquanto o Capitão Pátria, descontente, olha com ódio para a Tempesta. Ao mesmo tempo, os caras encaram a tela da TV em seu esconderijo, todos ensanguentados e enfurecidos, ou seja, todo mundo puto. Uma loira desconhecida é entrevistada sobre por que a comunicação é importante. No esconderijo, Francês esmaga pílulas e faz algumas falas. Francês conforta Kimiko e diz que não foi culpa dela. Ele a beija e ela o empurra. Capitão Pátria assiste a um videoclipe de Tempesta, criticando a Vault International por ter feito merda. Ela convida os seus seguidores para a Vault Square, para fazer algo a respeito. Capitão Pátria voa para uma casa, onde Madeline está lá para cumprimentá-lo. Ela enfia os dedos na boca dele e o chama de bom menino. Eles se beijam e assistem a um filme. Olha só que romântico. Billy Bruto diz a Grace Mallory que eles chegaram a um beco sem saída, na caça ao assassino de Susan Reynolds. Ela diz a ele que não é bom o suficiente e diz a ele para rastrear e conversar com Liberty, um super de segunda classe. Mallory diz a ele que encontrou Becca em uma instalação da Vault. Ela lhe dá a localização, embora ele não tenha cumprido a sua parte do acordo. Capitão Pátria reclama com Madeline sobre Tempesta salvar o dia e afirma que ela é o novo rosto dos 7. Ela o conforta, então de repente se transforma em um clone, que é um metamorfo super. Capitão Pátria exige que ele mude de volta e ele obedece. Isso é muito estranho, é muito bizarro, mas é o Capitão Pátria, né? Então dá pra entender. Em seu esconderijo, o Bruto planeja invadir o complexo da Vault. Leitinho diz a ele que é uma missão suicida, mas Bruto não concorda. Leitinho é encarregado, e para acalmar a sua mente, Bruto avisa que Mallory poderá ajudar a encontrar sua família, desde que ele encontre Liberty para ele. No elevador, Capitão Pátria diz à Luz Estrela que ele só poupou sua vida porque Maeve disse a ele, mas que ela falhou com ele novamente porque não matou o Huey. Enquanto ele segura sua garganta e se prepara para perfurar o seu abdômen, ela declara que odeia Huey por quebrar o seu coração, mas não matará pessoas. Quando perguntado se ele acha que ela está mentindo, o Capitão Pátria a deixa ir e sai do elevador. Na sala de análises de crime da Vault, Black Noir entrega a Anika um pedaço de papel que diz açougueiro, e ela o procura por ele. Luz Estrela se encontra com Huey para poder falar sobre o que fazer a seguir, mas Huey recebe uma ligação no celular e tem que fugir. Luz Estrela começa a chorar e diz que não pode mais fazer isso. Huey a leva para o Leitinho e... Pô, pior que isso aqui ficou muito estranho, mas tá bom. Huey a leva para o Leitinho e pergunta a ele se ela pode acompanhá-lo na missão de rastrear Liberty. Trembala vê o Onda de Choque no corredor e enlouquece e corre para o escritório de Ashley. Ela diz que ele está lá para um evento, mas Capitão Pátria entra e diz que ele está fora e que eles estão indo em outra direção. Capitão Pátria diz a ele que ele não pode mais correr e que foi muito difícil para ele decidir isso, mas que está acontecendo. Então, Huey, Leitinho e Luz Estrela fazem uma viagem para rastrear Liberty. Eles testemunham um acidente de carro, mas não deixam Luz Estrela ajudar, porque precisam manter o perfil discreto. Enquanto isso, Bruto escala uma parede em busca de sua esposa. Francês vai à casa de Sherry e eles ficam. Ele diz a ela que tentou beijar Kimiko. Ela diz a ele para recuar e deixá-la sofrer à sua maneira. Bruto consegue rastrear Becca e ela pede desculpas por não poder contar nada a ele, e ele diz a ela que ela não fez nada de errado. Becca explica que Capitão Pátria só poupou Bruto uma vez, porque ela disse que se ele te machucasse, ela tiraria sua própria vida na frente de Ryan, o seu filho. Então Billy Bruto a diz que vai tirar ela de lá, do mesmo jeito que ela entrou. Mas Becca diz que Ryan não pode escalar aquela cerca. Ela disse que ele tem alguns poderes, mas que não está o criando assim. Nesse caso ela tinha medo de que o filho usasse poderes e ficasse igual o Capitão Pátria. E eu acho que ela tá certa, eu também teria medo. Então ela diz a Bruto que um caminhão de lixo vem todos os dias e que talvez ela possa escapar dessa maneira. Leitinho, Huey e Luz Estrela recebem 2 quartos de motel. Luz Estrela manda uma mensagem para Huey no meio da noite, emergência da máquina de venda automática. E Huey sai do seu quarto para encontrá-la. Eles flertam, né, e se reconectam, se é que vocês me entendem. E no fim eles acabam voltando para o quarto dela para
pra fazer aquelas coisas, né? Pra se conectar mais ainda. Então, Becca volta para casa para verificar Ryan. Billy espera, e ela volta para reencontrá-lo novamente. Então, eles também se conectam. Se é que vocês me entendem de novo, né? Mas também, depois de muito tempo longe, se conectaram legal ali. E no fim, acabam fumando um cigarro. Ela diz a ele que ela está lá desde que deu à luz. Capitão Pátria e Maeve dão uma entrevista na TV. E o Capitão Pátria destaca Maeve como uma lésbica forte e orgulhosa, para grande choque e horror de Maeve. Após a entrevista, ela exige saber onde está Helena. Pra quem não sabe, Helena era a ex-namorada da Maeve, né? E depois de perguntar onde estava Helena, a Maeve fala a verdade. E ela diz ao Capitão Pátria que ela ama a Helena. E no fim, o Capitão Pátria deseja sorte a elas. E Tempesta lidera um protesto anti-Vault. Kimiko vai ao protesto e caminha em direção à Tempesta, mas Francesa a impede e diz que ela não sobreviverá. Leitinho, Hughie e Luz Estrela vão até a porta da Liberty, mas a mulher que atende a porta os afasta. Eles pedem a ela para reconsiderar e explica também que eles não estão com a Vault. A mulher finalmente cede e os deixa entrar. Ela explica que quando ela tinha 11 anos, ela viu um super chamado Liberty matar o seu irmão por não fazer nada. Ela os avisa para não dizer nada, porque se Liberty descobrir, ela a matará. Hughie explica que ninguém vê Liberty desde 1979. A mulher discorda e mostra um artigo de jornal e aponta para uma foto de Tempesta, dizendo que ela é a Liberty. Então, Hughie argumenta que Tempesta teria 70 anos se fosse esse o caso, mas Luz Estrela argumenta, dizendo que tudo é possível com o composto V. Capitão Pátria confronta a Tempesta sobre tentar minar o seu poder, e ela o critica em sua constante necessidade de ser amado por todos e seus olhos brilham vermelhos para ela. Ela pede desculpas por pressioná-lo demais e explica que está apenas tentando ajudar. Ela diz a ele que acha que Capitão Pátria é o melhor dos 7, mas que ele precisa de ajuda para se conectar com o seu público. Capitão Pátria diz que não precisa da sua ajuda. Em outro momento, Becca diz a Billy Bruto que ela não vai embora porque ela não acha que Billy realmente quer que Ryan vá com eles. Então, Billy diz que o filho dela é uma propriedade de $1 bilhão da Vault, e que eles não poderão desaparecer a menos que sejam apenas os dois. Becca admite que foi para a Vault quando descobriu que estava grávida, e não contou para Billy porque ela sabia que ele iria tentar se vingar. Anika, com Black Noir, encontra um vídeo de Billy escalando a parede no complexo de Becca. Depois, Luz Estrela diz a Hughie que eles não podem ficar de novo porque não podem baixar a guarda. Em seguida, ela o beija e se despede. Pois é, Hughie, vai ter que ficar um tempinho sem se conectar aí. Profundo e Carol entrevistam uma série de mulheres sobre o amor e relacionamentos. Profundo diz a Carol para escolher uma das garotas, Gianna, porque ela é uma vencedora clara. Carol diz a ele que Cassandra é a verdadeira vencedora, que ela é a sua esposa. Profundo parece chateado, porque gostou muito mais de Gianna, mas Carol explica que Cassandra ajudará mais na sua imagem a voltar para os 7. Capitão Pátria visita, entre aspas, Madeline, né? Porque a gente sabe que não é ela de verdade, era o clone. Então, o Capitão Pátria parece chateado e diz a ela que não precisa de ninguém além de si mesmo. Então, o clone se transforma em Capitão Pátria e ele diz ao Capitão que ele é o melhor e que vai se conectar com ele, né? Se é que vocês me entendem. E no final, o Capitão Pátria diz ao clone que ele é patético e acaba quebrando o seu pescoço. Pois é, teve um final vergonhoso e trágico. Mas também, cá entre nós, a gente já esperava isso. Maeve filma uma cena da queda dos 7, onde ela se assume gay. Ela, com raiva, vai embora depois que a cena é cortada. Ela confronta Capitão Pátria sobre Helena e pede a ele para deixá-la ir, se ela concordar em parar de vê-la. Ashley mostra imagens de Capitão Pátria, dele matando acidentalmente alguém em uma vila distante, onde ele foi matar um super terrorista. Ela lhe mostra protestos televisionados contra ele, declarando um criminoso de guerra. Capitão Pátria sai de lá furioso. Billy Bruto vai a um show de hardcore e bate em um cara aleatório antes de ser espancado. Hughie liga para Billy e diz a ele que eles acham que Liberty é realmente Tempesta, e que ela provavelmente é quem está por trás da morte de Raynor. Billy diz a Hughie que ele está saindo do grid, talvez para a Argentina. Billy diz também que Hughie é o seu canário, então desliga e pega o chip do seu celular. Em um segmento de
notícias, o casamento de Profundo com Cassandra foi anunciado, juntamente com imagens de vídeos de seu casamento. Billy aparece na casa de sua tia Judy. Ela diz a ele que seu pai está doente e que seus pais estão voltando para vê-lo. Então Billy exige ver o seu filho, também conhecido como seu cachorro, que se chamava Terror. Trembala tenta mudar o roteiro do filme dos 7, para que sua saída do set seja um pouco menos clara e mais aberta. Profundo e Cassandra dão uma entrevista sobre seu novo relacionamento e como ele é um homem mudado, sendo agora parte da igreja do coletivo. Kimiko entra num bar, onde um grupo de russos está conversando e ela os mata. Francês acaba a seguindo. Rio e Leitinho aparecem na casa da tia Judy, para a surpresa de Billy Bruto. Eles o confrontam sobre Becca e o desaparecimento. Billy sai e percebe Black Noir em um telhado vizinho. Ele volta e fecha a casa. Leitinho chama os bombeiros para um vazamento de gás para retardar Black Noir, sabendo que ele não vai querer matá-los na frente de outras pessoas. Luz Estrela vê sua mãe sentada em uma mesa com Tempesta. Ela fica chocada e diz à mãe que não é um bom momento. Ela pede perdão e Tempesta tenta argumentar com Luz Estrela, enquanto sutilmente aponta o dedo para ela por divulgar as notícias sobre o composto V. A equipe de marketing se reúne com Maeve e Helena para revisar os seus novos looks e como eles se tornarão um casual orgulho para o mundo. Eles tentam dar a Helena um visual mais masculino. Helena enfatiza que não tem interesse em estar em um relacionamento público. Maeve senta-se em silêncio e Helena sai. Maeve corre atrás de Helena depois que ela sai correndo e diz a ela que precisa jogar junto. Caso contrário, o Capitão Pátria vai rastrear ela. Então ela promete a Helena que derrubará o Capitão Pátria, mas que ela precisa jogar junto por enquanto. Bruto então tenta salvar o resto, saindo para enfrentar Black Noir sozinho. Rio e Leitinho não vão deixá-lo fazer isso. Kimiko se encontra com Sherry em uma igreja e Francês descobre que Sherry estava dando seus golpes para atirar. Francês tenta dizer a ela que essa não é a maneira de superar a morte do seu irmão, mas ela o afasta e diz que a morte dele é culpa dela. Ele não entende o que ela está dizendo e vai embora, frustrado. Profundo agora é o rosto da igreja do coletivo e está em um comercial sobre ser o seu melhor. Enquanto isso, Trembala está assistindo ao comercial, com um evidente desgosto assistindo aquilo. Tempesta vem e diz a ele que ela costumava ser um membro da igreja. Na verdade, costumava ser um lugar puro antes de, entre aspas, eles começarem a deixar todos os tipos de pessoas entrarem. Ela então zomba ele sobre a sua aposentadoria dos 7. Trembala confronta Ashley sobre o término do seu contrato e ela lhe dá a dura verdade: sair e pedir indenização ou ser demitido. Trembala faz a cena com o Capitão Pátria, onde ele faz a sua despedida final. A congressista Newman lidera um comício contra o Capitão Pátria e ele surpreende a todos aparecendo inesperadamente. Ele se dirige à multidão e diz eles que inocentes são mortos na guerra de tempos em tempos. A multidão fica chateada e vai à loucura. Capitão Pátria fica chateado e imagina massacrar a multidão do protesto com seus olhos de laser, mas ele resiste e voa para longe. Capitão Pátria perde e vai para a Tempesta para obter ajuda. Ela faz alguns memes para ajudá-lo a ganhar alguma popularidade de volta. Judy leva Leitinho, Rio e Billy para um quarto trancado e protegido em sua casa para se esconder de Black Noir. Quando Noir joga gás pelo porão, eles escapam por uma porta lateral, mas Bruto fica para trás para enfrentar o próprio Black Noir. Leitinho corre de volta para ajudar Bruto, mas é esfaqueado. Rio também corre, mas é derrubado no chão, enquanto Noir está estrangulando Billy Bruto. Então ele começa a divulgar fotos do filho de Becca e Capitão Pátria para Ronan Farrow. O telefone de Black Noir toca e é Stan Edgar. Black Noir passa o telefone para Billy Bruto e Edgar diz que cancelará Noir se as fotos nunca forem divulgadas. Então Black Noir decola. Quando perguntado se ele realmente tem fotos, Bruto dá um sorriso irônico. Maeve vai ao profundo e se oferece para ser a pessoa que garante ao público que ele não é um merda. Ela o quer de volta no i7 para ajudá-la. Luz Estrela vasculha as coisas de Tempesta tentando encontrar pistas sobre Liberty. Tempesta a pega, mas Anne finge que estava em seu trailer para confrontá-la sobre sua mãe. Tempesta ameaça contar que Luz Estrela que divulgou as notícias sobre o composto V. Então Anne começa a contar ao mundo que Tempesta costumava ser Liberty. Capitão Pátria entra e interrompe a conversa. Então ele agradece a Tempesta por ajudá-lo a obter melhores classificações entre o público. Ele diz a ela que lhe deve um favor. Tempesta e Capitão Pátria se beijam e começam a brigar de brincadeira. Ela diz a ele para fazer um laser em seus seios e ele obedece. E ela não se machuca com isso, para sua surpresa, né? Eles acabam se empurrando
voando e no fim eles têm relações flutuando no ar. Pois é, dá pra chamar isso de super... deixa quieto. Em um flashback de 8 anos atrás, Francês, Sherry e Jay fumam e riem juntos sobre os amigos de ouro. Então, Francês pergunta, agora quem quer roubar um banco? Voltando para os dias atuais, Luz Estrela fala com Francês e Hughie sobre tirar o seu chip, temendo repercussões de Tempesta. O processo é um sucesso, com Francês removendo com sucesso o chip de seu pescoço. Tempesta e Capitão Pátria pegam um ladrão fugindo. Eles flertam enquanto debatem o que fazer com o criminoso, enquanto Tempesta acaricia o amigo lá debaixo do Capitão Pátria. Então o Capitão Pátria esmaga a cabeça daquele criminoso, ao mesmo tempo que ele, joga pra fora lá os filhos dele. Os dois então se beijam e têm relações no mesmo beco, coberto de sangue do criminoso. Luz Estrela vai ao esconderijo dos caras e conta como invadiu o laptop de Tempesta e viu dezenas de e-mails entre ela e Stan Edgar. Profundo entra no trailer de Maeve e diz a ela que não encontrou a caixa preta do voo que caiu, não graças a Capitão Pátria, né? Ele, no entanto, dá a ela uma câmera GoPro que ele encontrou e ela diz para ele ficar quieto se ele quiser voltar ao set. Ao sair, Profundo encontra Trembala e diz que se ele precisar de ajuda, ele pode ter o caminho enquanto lhe oferece um fresca. Em outro flashback, Grace e Mallory interrogam um francês preso em uma delegacia. Ela o confronta sobre as suas acusações de assalto à mão armada que o levarão a 25 anos de prisão. Impressionada com sua capacidade de engenharia para combater o poder de um super, ela o oferece uma alternativa: trabalhar para ela. Francês nega a oferta, então Grace faz uma nova para ele. Ela ameaça prender os seus amigos, Sherry e Jay, em uma prisão de segurança super máxima, a menos que ele trabalhe para ela. Ele resiste, mas no fim acaba concordando. No Sage Grove Center, os caras se encontram na frente e vestem uniformes de enfermeira para poder entrar. Luz Estrela faz um buraco na cerca para eles entrarem enquanto Billy Bruto e Hughie concordam em vigiar o lugar. Eles se infiltram com sucesso. Billy então aponta o seu rifle para a cabeça de Luz Estrela, mas acaba se recusando a puxar o gatilho novamente. Luz Estrela então incita uma discussão com Bruto, perguntando por que ele odeia tanto os Super. Ela então o incita, ainda mais comparando-o com o Capitão Pátria. Mas antes que os dois possam continuar, eles são interrompidos com a chegada de Tempesta. Enquanto isso, Leitinho, Francês e Kimiko matam um guarda e invadem a sala de vigilância. Lá, eles veem as telas de vídeo monitorando os moradores, também conhecidos como supers em formação. Tempesta fala com um paciente, chamado Tim, que pede para ver a sua irmã. Ele parece mais um prisioneiro e só pede para ver a sua família. Ele ameaça não fazer mais truques até que ela faça. Então, Tempesta concorda e vai embora. Facho de Luz, posando como enfermeira, o atira fogo. Os caras assistem tudo acontecer nos monitores de vídeo e percebem que a enfermeira é a Facho de Luz. Então, eles roubam arquivos do centro de controle. No momento em que Tempesta sai, Bruto manda um áudio para eles escaparem agora. Eles tentam sair, mas Francês e Facho de Luz fazem contato visual. Facho de Luz o reconhece e acende o seu isqueiro em forma de ameaça. Francês pula e o empurra para longe e ele acidentalmente incendeia a parede, deixando uma prisioneira chamada Cindy sair de sua cela. Facho de Luz tenta implorar a Cindy para deixá-lo viver, enquanto os caras tentam convencê-la de que estão do lado dela. Mas antes que Cindy possa escolher em quem acreditar, um guarda chega e atira em Cindy pelas costas. Enfurecida, ela o esmaga com sua mente. Ela então abre todas as portas das celas, deixando todos os prisioneiros super saírem. Então os garotos e o Facho de Luz correm e se trancam na sala de controle. Facho de Luz ameaça queimá-los, mas Leitinho diz a ele que Kimiko é uma super e que isso só vai irritá-la. Presos em um impasse, eles perguntam um ao outro qual seria o plano. Facho de Luz revela que há uma substituição para o bloqueio, mas ele se recusa a deixá-los escapar. Leitinho argumenta, dizendo que precisa deles para protegê-lo dos pacientes que querem matá-lo, mas Facho de Luz recusa a sua oferta. Um paciente com vômito ácido chega e derruba Facho de Luz, quase derretendo o seu rosto. No entanto, Kimiko salva Facho de Luz do paciente, e então ele concorda em deixá-los vir para a frente para obter o código de acesso para deixar a instalação. Um paciente fugitivo implora a Bruto e Luz Estrela para não deixá-lo se machucar. No entanto, ele ataca Luz Estrela, Bruto e Rio com uma onda de choque, como se fosse uma explosão gerada em seu peito, derrubando Annie e Billy
e atirando na van várias vezes. Então Billy Bruto mata esse homem, enquanto os dois verificam Huey, que está gravemente ferido depois de ter sido atingido com pedaços de estilhaço. Eles tentam cauterizar a ferida, mas a onda de choque desligou todas as fontes elétricas próximas de Luz Estrela, então ela fica sem opção de onde absorver energia. Eles deixam os outros membros para trás na instalação e correm para obter ajuda médica de Huey. Capitão Pátria, sentindo-se abandonado por Tempesta, queima o seu trailer com raiva. Finalmente, Tempesta aparece e Capitão Pátria a acusa de mentir. Ela alegou que foi se encontrar com sua equipe social, mas ele disse que foi à torre para ver como ela estava, mas ela não estava lá. Irritado com suas repetidas desculpas, Capitão Pátria quase a sufoca, mas acaba se contendo. Em um flashback de 5 anos atrás, Leitinho mostra a Francês um anel de noivado e diz a ele e Grace que planeja propor um casamento. Faixo de Luz aparece com uma tocha e um manto de couro com capuz. Grace diz a Faixo de Luz que ele contará a eles tudo o que acontece na torre, aparentemente ameaçando-o com algumas fotos. Suspeitando dele, Mallory ordena que Francês siga o Faixo de Luz. Francês concorda em rastrear Faixo de Luz e corre atrás dele. Voltando para os dias atuais, Luz Estrela para um carro e pede ajuda para levar Huey a um hospital. O homem então ameaça Billy Bruto com uma arma e Luz Estrela usa os seus poderes para afastá-lo, e ela acaba o matando acidentalmente. Eles entram no carro e levam Huey para um hospital. Ele recebe os cuidados de que precisa, mas ficará de cama por alguns dias. Bruto e Annie se unem, pois concordam que nenhum deles é bom o suficiente para Huey. No Sage Grove Center, Faixo de Luz diz a Francês que ele não sabia que crianças estavam na cama quando ele a incendiou. Ele pretendia queimar Grace e Mallory, não eles. Faixo de Luz pergunta a Francês por que ele não o impediu, já que ele o estava seguindo naquela noite. Em outro flashback, Sherry liga para Francês e diz a ele que Jay está morrendo de overdose. Francês, que deveria estar seguindo Faixo de Luz, corre para ficar com os seus amigos. Então ele ajuda a reviver Jay, e é por isso que ele não estava com Faixo de Luz naquela noite, quando ele queimou as crianças. E mais uma vez, voltando para os dias atuais, Faixo de Luz explica o que eles realmente estão fazendo no Sage Grove Center. Ele diz que estão tentando melhorar o composto V para que qualquer adulto possa ser um super a qualquer momento. O bastão de salsicha do... Mano, que nome é esse, velho? O bastão de Salsicha do Amor atravessa a janela e sufoca Leitinho. Kimiko empurra a porta e nocauteia Salsicha do Amor com o seu soco inglês. Cindy se aproxima deles, mas Tempesta entra na instalação e a eletrocuta. E dá choque nela, vai. Então, o Faixo de Luz no fim acaba salvando os caras, mentindo para a Tempesta sobre a causa dos problemas. E ela ordena que ele limpe a bagunça, então sai. Helena encontra a câmera que Profundo deu a Maeve em seu apartamento, mostrando o Capitão Pátria e Maeve abandonando todos no voo 37. Helena fica horrorizada, mas Maeve diz a ela que ela planeja chantagear Capitão Pátria para deixá-los em paz, ou ela vai a público com a gravação. Leitinho, Francês e Kimiko trazem Faixo de Luz para Grace Mallory em uma ambulância roubada. Então ele diz a ela para atirar. Francês intervém e implora a Mallory que poupe a sua vida, o que ela faz com relutância. Em outro momento, Tempesta confessa a Capitão Pátria sobre o seu passado. Ela conta que nasceu em 1919 em Berlim e teve uma filha que envelheceu e faleceu. Ela mostra a ele uma foto de casamento dela e Frederick Vaught na frente de uma bandeira nazista. Ela teve a sua filha com Vaught e ele lhe deu a primeira injeção de composto V, bem sucedida. Ela diz a ele que eles estão em uma corrida por sua cultura e que as outras raças estão sufocando. Tempesta então diz a Capitão Pátria que ele será o homem para liderar um novo exército de super-heróis. E no fim, ela diz a ele que o ama com todo o seu coração. E depois de ouvir toda essa besteira absurda, Capitão Pátria a beija apaixonadamente. E no fim, Cindy conseguiu sobreviver ao choque e pegou uma carona na estrada. O resumo de hoje começa com Tempesta fazendo um discurso no noticiário sobre como a ameaça dos super-terroristas é real. Em outro canal de notícias, Victoria Newman também faz um discurso sobre protestar contra a Vaught. Um homem anônimo assiste a todos esses recortes de notícias diariamente. Ele começa a aceitar as mensagens de Tempesta e, erroneamente, acredita que um homem em uma farmácia chamado Singh é um super-terrorista por causa de sua cor de pele
e um brilho em seus olhos. Então ele traz uma arma para a loja e, como o homem implora por sua vida, atira nele. Em outro momento, o Facho de Luz se encontra com Victoria Newman e Grace Mallory. Victoria quer o quadro completo do que estava acontecendo no Sage Grove Center. Facho de Luz é uma boa testemunha, mas Victoria quer mais informações antes de atirar no rei. Então Grace garante a Victoria que ela e o Leitinho voltarão com mais informações. Enquanto isso, Francês e Kimiko protegem Newman. Hughie é remendado na casa de Victoria, mas ainda não pode ir, devido à sua lesão. Então, ele deve ficar para trás e assistir Facho de Luz. Depois disso, Bruto recebe uma ligação de sua mãe, dizendo que o seu pai, chamado Sam Bruto, finalmente faleceu. Pois é, né? O pessoal fala que vaso ruim não quebra, esse daí demorou pra caralho pra quebrar. Em um café, Luz Estrela se encontra com sua mãe. Donna admite que esteve na cidade o tempo todo, desesperada para se reencontrar com a filha e esperando o momento certo. Donna sugere tirar um fim de semana de folga e diz que já acertou com Ashley. Então Annie percebe tarde demais que a Valt enganou a sua mãe. Antes que ela possa reagir, uma bomba de fumaça é jogada pela janela e derruba a todos, exceto Luz Estrela. Black Noir chega e derruba Luz Estrela. Mais tarde, ela acorda em uma sala trancada, pouco mal iluminada, com luzes verdes brilhantes, que lembram muito bastões de brilho. Ela descobre que eles não são elétricos, e a porta é muito sólida. Facho de Luz assiste a um monte de filmes adultos inspirados em super-heróis, enquanto se abre para Hughie sobre como ele era um prodígio quando criança. Os dois continuam se abrindo sobre o quão inúteis eles se sentem. Então Hughie muda de canal e vê uma coletiva de imprensa, na qual o Capitão Pátria anuncia que Luz Estrela era uma toupeira nos sete, mas que ela foi presa por ser uma traidora. Facho de Luz diz a ele que há uma cela especial para os supers, 42D. Hughie exige que eles vão lá salvá-la. E embora inicialmente o pessoal não curtir tanto a ideia, o Hughie convence Facho de Luz a ser o herói que ele deveria ser e ajudá-lo. Bruto vai ao apartamento de sua mãe e sua mãe revela que o seu pai está realmente vivo. Pois é, esse velho maldito aí, ó, ainda estava vivo, ele não morreu não. Mas continuando, quando Bruto chega lá, o pai dele diz que só queria conversar e lhe dizer de nada, por torná-lo o homem durão que ele é hoje. E ele acusa Billy de ser aquele que abandonou Lenny e o levou à morte. Pra quem não sabe, Lenny é o irmão mais novo de Billy Bruto. E depois de ter ouvido esse absurdo de seu pai, o Billy Bruto estrangula o velho, mas a mãe dele corre e grita pra ele poder parar. Então Billy recua, quando Sam, o seu pai, parabeniza Billy e expressa o seu orgulho por Billy ser capaz de fazer algo que Lenny nunca poderia fazer. Pois é, até na beira da morte o velho é ruim. O velho é do veneno, vagabundo, pilantra. Em outro momento, o Capitão Pátria diz a Tempesta que tem algo que quer mostrar a ela e a leva para conhecer Ryan. Ele pede desculpas por estragar tudo e apresenta Ryan à Tempesta, que lhe diz que ele é tão especial porque ele é o primeiro super nato, ou seja, a primeira pessoa que realmente nasceu com superpoderes. Becca está relutante e exige que eles respeitem os seus desejos de não falar sobre os poderes de Ryan ou ligar antes de passar. Capitão Pátria alivia a tensão e diz a Ryan que ele realmente quer que conheça a Tempesta e que eles querem ser vistos como uma família para Ryan, insistindo que ele estará por perto durante muito tempo. Helena diz a Maeve que vai passar um tempo na casa da irmã, porque não consegue parar de pensar na garotinha do avião que Maeve abandonou. Então Maeve vira uma mesa e diz a Helena que este é o seu verdadeiro eu. Grace e Leitinho aparecem para ver Jonah Vogelbaum, acho que é isso. Então, Jonah Vogelbaum, vou chamar só de Jonah, para perguntar sobre o Sage Grove Center. Mallory pede que ele testemunhe no congresso, mas ele diz a ela que algumas coisas são mais importantes do que a coisa certa, como proteger a sua filha. Mallory entende e sai sem mais perguntas. Ela então se oferece para enviar Leitinho e sua família para Nicarágua para protegê-los e deixá-los escapar de um conflito que nunca terminará. Francês e Kimiko conversam e ela finalmente lhe ensina uma palavra em sua língua secreta. Em uma festa de aniversário de Altair, Profundo e Cassandra se divertem e tiram fotos. Trembala oferece a Profundo um pedido de desculpas por todas as coisas que ele fez. Altair diz que ele tem uma reunião com Sten Edgar e promete que seu retorno ao set será em breve. Ele então diz que Arqueiro Águia é uma personalidade tóxica e que nenhum membro deve falar com ele. Trembala perguntou por que Altair diz que Arqueiro Águia afirma que o programa falhou com ele, mas que na realidade ele falhou no programa. Essa frase no final ficou meio estranha, né? Falhar no programa.
Mas é The Boys, né? Ashley entra no quarto de Maeve, onde ela e 2 homens estão em sua cama. Os 3 descansando e fumando depois de fazer um trio. Ashley fica horrorizada, porque Maeve e Helena são o segundo casal de lésbicas favorito da América. E Maeve precisa voltar com ela por motivos de publicidade. Então Maeve pede a Ashley pra poder ser a porra de uma humana pelo menos uma vez na vida. Desculpa o dialeto, mas foi isso que ela falou. E depois de ouvir isso, a Ashley acabou pedindo desculpas. Então Maeve continua em depressão após o ato A3 ali, né? Tempesta e Capitão Pátria começam a oferecer a Ryan um monte de coisas, como poder ver filmes de Capitão Pátria, andar na montanha russa em Vault Lane, mesmo que Becca diga não. Becca exige que Capitão Pátria fale com ela do lado de fora, e ele acaba concordando. Capitão Pátria diz a Becca que ele não quer que Ryan viva a vida que ele viveu, que ele fique chocado e em pânico quando ele realmente ver o mundo real. Então Becca insiste que ele terá a infância que Capitão Pátria nunca teve. Capitão Pátria aponta que Becca está mentindo para o seu filho, e Becca diz que é para o bem de Ryan, e então ela implora a Capitão Pátria que não o tire dela. Depois de ouvir que Vogelbaum recusou, Bruto vai ver o próprio Vogelbaum. Ele pergunta a Vogelbaum... Porra, tem Vogelbaum pra caralho. Ele pergunta a Vogelbaum sobre Capitão Pátria quando criança. Ao que parece, o médico explica que ele era como um pai para Capitão Pátria, e que ele é o responsável por transformar aquele garotinho em Capitão Pátria. Pois é, filho, você criou um probleminha aí, hein? Não queria te falar não, mas... porra. Então, Bruto usa isso e o envolvimento de Vogelbaum em esconder Becca para chantagear Jonah, para ajudar. Jonah se recusa. Então, delicadamente, o Bruto ameaça que a porra da família inteira dela vai morrer hoje, a menos que ela o ajude. Desse jeito não dá nem pra negar, né? Mas continuando, Faixo de Luz e Huey entram na torre, porque Faixo de Luz ainda tem acesso. Eles vão para a cela 42D, mas passam por ela. Huey percebe que eles estão na sala de conferência dos 7 e vê Faixo de Luz olhando para o mural dos 7. Faixo de Luz vê que a sua estátua está faltando e fica triste. Ele entra na sala de conferência e comenta que fez tudo pelo seu pai. Huey, confuso, observa enquanto Faixo de Luz se incendeia. Então Huey enlouquece, mas não pode fazer nada, pois as chamas já engoliram Faixo de Luz. Um alarme de evacuação dispara como resultado, e Luz Estrela sorri, sabendo que pode sair usando a luz de emergência em sua cela. Ela usa os seus poderes para derrubar a porta. Faixo de Luz já está morto quando os sprinkles de emergência extinguiram seu cadáver fumegante, e Huey foge muito desapontado. Ele rapidamente retorna e se força a cortar a mão intacta de Faixo de Luz com uma garrafa quebrada de um carrinho de bebidas, pois ele percebeu que ele ainda precisava do acesso às digitais. Assim, Huey vai até as celas e a marca da mão de Faixo de Luz permite que ele liberte Donna. Luz Estrela está andando cuidadosamente pelos corredores em direção às celas, onde a sua mãe está, quando Black Noir a embosca, jogando-a pela parede na sala de conferência dos 7. Ele a espanca, usando seu corpo para destruir uma das colunas e sua cabeça para quebrar a parte da mesa de conferência. Com ela atordoada no chão, ele se ajoelha sobre ela e começa a estrangulá-la. E assim Luz Estrela está prestes a desmaiar, até que Maeve vem em seu socorro, subjugando Noir com um estrangulamento e enfiando um Almond Joy em sua boca, porque, como ela explica a Luz Estrela, ele tem alergia a nozes. Pois é, o cara é o demônio, mas tem alergia a nozes. Luz Estrela pede que ela vá com ela, mas Maeve se recusa silenciosamente, balançando a cabeça, e depois sai na outra direção. Luz Estrela continua nas celas e fica surpresa ao encontrar Huey e Donna. Ryan acusa sua mãe de ser falsa depois que Capitão Pátria e Tempesta mostram a ele que o complexo é falso. Capitão Pátria diz que só precisa de espaço e acaba voando com Ryan. Becca está devastada. A igreja do coletivo revelou um vídeo embaraçoso dele e disse que ele estava tentando espalhar calúnias sobre a igreja. Em uma audiência no Congresso, Jonah vem testemunhar contra Vault. Então, cabeças começam a explodir ao redor da sala, incluindo as de Jonah e de Onda de Choque. Victoria e Grace Mallory olham horrorizadas e saem correndo da sala junto com todos os outros. Um PSA da Vault brinca com Capitão Pátria e um policial, falando sobre ataques de supervilões em escolas. O problema do supervilão está em toda parte. Grace Mallory e Victoria Newman se encontram com o secretário de defesa, que os informa que o governo dos Estados
Estados Unidos autorizou o uso do composto V entre militares e policiais. Becca consegue escapar de seu complexo seguro, correndo pela floresta. Enquanto isso, Luz Estrela e sua mãe compartilham um breve adeus, onde sua mãe lhe entrega um novo colar de cruz. Luz Estrela diz que não vai usá-lo, mas aceita o presente de qualquer maneira. Rio e Luz Estrela tentam convencer os membros dos The Boys a não seguirem em frente com seu plano de matar Tempesta e os outros membros dos 7. Depois de falhar, eles solicitam o restante do dia para encontrar alguém disposto a testemunhar contra a Vault, ou qualquer evidência concreta contra a empresa. Luz Estrela afirma que conhece uma testemunha de confiança. Tempesta fala com o Capitão Pátria sobre como o ataque da audiência no Congresso permite que eles avancem com seus planos, e como o Black Noir está em coma após a sua reação alérgica causada pela Rainha Maeve, alimentando à força com Almond Joy, enquanto salva Luz Estrela. Rio e Luz Estrela conversam a caminho de sua possível testemunha, onde Luz Estrela pergunta por que Rio gosta tanto de Billy Joel. Depois que ele se recusa a dizer, ela pergunta por que ele salvou a sua vida enquanto ela estava presa na torre. Rio confessa que não podia deixá-la se machucar. Luz Estrela então responde dizendo que sente o mesmo por Rio. Os dois então chegam à casa da Rainha Maeve. Eles perguntam se ela vai testemunhar. Ela, com raiva, responde que não se importa mais em lutar, porque está cansada e isso seria um suicídio. Luz Estrela tenta simpatizar com o recuo de Maeve, mas Maeve a corta. Ela afirma que está cansada de ver nada mudar e grita para os dois saírem de sua casa. Stan e Adana têm uma reunião para discutir o retorno de Profundo e Trembala para os 7. Stan concorda com Profundo, mas considera Trembala muito arriscado por causa das crenças racistas de Tempesta. Pegar um de volta é bom, mas pegar os dois mostraria fraqueza. Então os dois fazem um acordo e depois vão embora. Trembala é revelado para estar ouvindo a conversa. A perturbada Becca encontra Bruto na loja de penhores. Kimiko, Leitinho e Francês consolam Becca antes que Bruto saia para procurar informações. Becca então para Bruto e diz que não tem o direito de pedir ajuda a ele. Bruto promete encontrar Ryan. Stan Edgar então recebe uma ligação de Bruto. Ryan está tendo problemas para se relacionar com o Capitão Pátria e está claramente desconfortável com ele e Tempesta. Então Ryan recuou para um velho hábito dele, que era anotar o nome de todos os estados do país para poder se distrair. Para animá-lo, os dois o levam a um restaurante lotado, onde os dois heróis são cercados por fãs. À medida que os fãs se aglomeram, Ryan fica sobrecarregado com uma sobrecarga sensorial. O Capitão Pátria voa para longe, com Ryan chorando. Luz Estrela menciona sua própria mãe, se preocupando e reclama com Huey. Em seguida pede desculpas por reclamar sobre isso, já que a mãe de Huey está morta. Huey então revela que ela não morreu, mas o deixou aos 6 anos de idade e nunca mais o contatou. Ela também é a razão pela qual ele gostava de Billy Joel. Os dois têm um momento tocante, o que é interrompido pelo Trembala saltando no banco de trás. Trembala entrega a eles arquivos roubados da igreja do coletivo, detalhando o antigo passado nazista de Tempesta. Ele diz que está fazendo isso porque quer voltar para os 7 e sabe que não pode voltar a menos que Tempesta esteja fora. Ele diz a eles que eles são para salvar a sua vida após os ataques cardíacos e exige que eles não digam a ninguém de onde eles conseguiram os arquivos. Enquanto isso, Bruto e Stan negociam um acordo depois que Bruto impressiona Stan que ele não pode controlar Tempesta ou Capitão Pátria e admite que as opiniões racistas de Tempesta o deixam desconfortável. Bruto o lembra que Ryan é a única coisa que poderia ser usada para controlar Capitão Pátria e faz uma oferta. Ele vai tirar Ryan e depois dá-lo a Stan, como a condição de que Becca fique com ele. Tempesta chega à cabine que o Capitão Pátria usou antes e pede que Capitão Pátria tente consolar o perturbado Ryan. Capitão Pátria se abre com Ryan sobre a primeira vez que ele esteve em público e se sentiu tão sobrecarregado que teve que voar para longe e chorar. Ele tenta se relacionar com Ryan dizendo que quer ensinar Ryan melhor do que ele foi criado e diz também que o ama. Ryan não responde, mas se inclina contra ele. De volta ao esconderijo, Huey mostra aos The Boys os arquivos roubados. Bruto revela o seu plano para resgatar Ryan, tentando convencer os outros membros a não se envolverem, o que todos acabam recusando. Os arquivos de Tempesta vazaram para a NNV, por causa de Huey e Luz Estrela. Becca insiste em vir na missão também, impressionando Bruto, que Ryan não vai confiar em mais ninguém. Becca também faz Bruto prometer que cuidará de Ryan não importa o que aconteça, e garantir que ele não acabe como o Capitão Pátria. Então Kimiko diz a Francês que ela está preocupada que ela possa congelar na frente de Tempesta novamente, como ela fez quando Tempesta matou seu irmão. Francês diz que tem fé em suas habilidades e confiança. Capitão Pátria e Tempesta tentam ajudar Ryan a usar os seus olhos de laser e queimar um brinquedo profundo. Eles lhe dizem para pensar em algo que ele odeia. Tempesta tenta convencer Ryan de que o genocídio branco é real, mas é interrompida pela reação do seu passado nazista vir à
a público. Ela voa de volta para a torre da Vault e enquanto isso, eles preparam um dispositivo fora da cabine. Francês e Kimiko compartilham um momento em que Kimiko pergunta a Francês se ele gosta de dançar e ele responde que sim. Tempesta retorna à torre, onde ela descobre que fotos dela com Hitler e os outros nazistas de alto escalão estão em todos os noticiários, e a opinião pública se revoltou inteiramente contra ela, fazendo com que Capitão Pátria e Ryan sofram de dor, enquanto Capitão Pátria sai para encontrar a fonte do som. Becca e Bruto invadem a cabine e resgatam Ryan. Quando Ryan pergunta quem é Bruto, Becca o chama de meu marido. Capitão Pátria percebe que o dispositivo sônico tem a marca da Vault, e descobre que o ruído é uma distração e retorna à cabine. Bruto leva Becca e Ryan de volta ao grupo e diz a todos que o plano mudou, e ele não pode mais separar Ryan e Becca, instruindo Leitinho a levá-los para Mallory. Ele então revela que fez um acordo com Stan Edgar que separaria o par. De volta à cabine, seguranças da Vault invadem e limpam a cabine, apenas para serem interrompidos pela chegada de Capitão Pátria. Depois que ele descobre que eles estão aqui para Ryan, ele exige saber a localização de seu filho antes de matar toda a equipe. Bruto e Becca discutem se Bruto deveria estar perto de seu filho, com Bruto preocupado que a educação por seu pai cruel possa afetar Ryan. Becca concorda em ir embora, e Leitinho começa a levar Ryan e Becca embora. Sua jornada é imediatamente encerrada pela Tempesta pousando na frente do carro, e Bruto persegue o carro. Luz Estrela e Tempesta têm um confronto sobre quem está errado. Terminando em um momento tenso, enquanto Luz Estrela e Kimiko encaram Tempesta, Kimiko começa a congelar, mas quebra o seu olhar e ri. Assinando um insulto a Francês que ele retransmite para a Tempesta, Luz Estrela e Kimiko tentam lutar contra a Tempesta, mas estão lutando. Então os caras tentam pegar as armas do carro, mas Tempesta explode. Sua vitória é interrompida quando Maeve aparece e a derruba no chão. Luz Estrela e Kimiko então se juntam para bater em Tempesta até que ela esteja no chão novamente e o trio a rodeia. Tempesta escapa, mas aterrissa do lado de Becca, Bruto e Ryan. Então Becca a esfaqueia no olho, mas ela a agarra e prende pelo pescoço. Ela então sufoca Becca enquanto Bruto tenta desesperadamente detê-la. Ryan então usa os seus olhos de laser pela primeira vez, amputando todos os membros de Tempesta. Infelizmente, ele também faz um corte profundo no pescoço de Becca, e Becca usa os seus últimos momentos para fazer Bruto prometer que protegerá Ryan e garantirá que ele será uma boa pessoa. Depois que Becca morre, Bruto luta contra o seu desejo imediato de matar Ryan. No entanto, seus pensamentos são interrompidos pela chegada de Capitão Pátria. Capitão Pátria atende brevemente a Tempesta ainda mórbida, que está proferindo em alemão, e então chama Ryan para se aproximar dele. Em vez disso, Ryan se move atrás de Bruto. Capitão Pátria provoca Bruto e se move para matá-lo, mas ele é interrompido pela chegada de Maeve. Ela mostra a ele as imagens recuperadas do acidente de avião que Capitão Pátria e Maeve abandonaram. Capitão Pátria responde que se ele o tornar público, ele massacrará o público. Maeve diz a ele que está tudo bem com ela, porque isso significa que ninguém nunca mais vai amá-lo. Abalado por isso, Capitão Pátria congela no lugar e Bruto sai com Ryan. Em uma coletiva de imprensa, Stan Edgar informa a uma multidão que Tempesta estava agindo sozinha e foi a responsável pelo ataque ao Senado aqui. Ele também anuncia que o lançamento do composto V estará em pausa indefinida. Capitão Pátria reintroduz Luz Estrela como um membro dos Sete, dizendo que ela foi falsamente acusada. Enquanto ela fala, um longo zoom, um super close e uma música discordante é usada para indicar que seu estado mental é frágil. E Altair Adana tem uma reunião com o Profundo e Trembala sobre Trembala ter roubado os arquivos e vazado-os. Mas em vez de adverti-lo, ele elogia Trembala antes de dizer que ele está de volta aos Sete. Eles só vão pegar um deles, porque pegar dois mostraria fraqueza. O Profundo fica bravo com isso, pois não tem mais vaga, e sai dizendo que está deixando a igreja do coletivo. Rio e Luz Estrela têm um momento no banco do parque onde se conheceram, e Rio revela que está tentando ficar sozinho e trilhar o seu próprio caminho. Luz Estrela começa a dizer que entende porque ele está terminando com ela, mas Rio responde que ele não está fazendo isso. Bruto e Ryan sentam-se juntos na margem de um rio. Ryan diz que está com medo. Bruto lhe dá um pingente de São Cristóvão que Becca lhe deu para mantê-lo seguro. Mallory então chega para levar Ryan embora. Enquanto ela está saindo, ela para mencionar que um novo escritório foi aberto chamando Billy Bruto. E esse é o escritório especial de assuntos supers, que é liderado por Victoria Newman. Então ela o chama para trabalhar lá, porém Bruto sai sem comentários. Leitinho volta para sua família e é recebido pela filha. Enquanto isso, Francês e Kimiko saem da casa de penhores dançando, e o Capitão Pátria que sobrou se masturba sem calças em cima de uma torre, gritando
acreditando que ele poderia fazer o que ele quiser. Altair Adana e Victoria Newman têm um telefonema sobre como foram seus arquivos que levaram à revelação do passado de Tempesta, e ele menciona que tem sujeira em mais uma dúzia de supers. Depois que a ligação termina, Altair abre uma lata e assim a sua cabeça explode de repente. Victoria foi vista fora de sua janela e parece que é ela a responsável pelas explosões na cabeça. Ela então entra em sua sede de campanha, onde é recebida por Hughie se oferece para trabalhar para ela, dizendo que quer lutar contra a Vault da maneira certa. Ela pergunta a ele quando você pode começar. E bom, é assim que termina a segunda temporada de The Boys. Enfim, se você assistiu até aqui, eu vou te pedir para deixar um like no vídeo para apoiar o nosso trabalho e também se inscrever no canal para receber os nossos próximos vídeos e os nossos próximos resumos de The Boys. Então é isso. Para você que assistiu até aqui, eu te agradeço muito e até o próximo vídeo.